Glória a Jesus, amém. Graça e paz, graça e paz. Muito boa noite a todos meus amados irmãos, amigos, que essa noite estarão conosco. Estamos iniciando mais um momento com a palavra. Esse momento que nós temos separado para levar a palavra do Senhor. Hoje, nessa quinta-feira maravilhosa, época de Copa do Mundo, né? Muitas pessoas envolvidas por aí com as comemorações, mas nós vamos comemorar a graça de Deus em nossas vidas, né? É bom, né? Bom mesmo. Vamos então começar orando ao Senhor. Pai querido, nós te adoramos, Senhor, te louvamos e glorificamos a ti, Senhor Deus, pela tua graça misericordiosa, pela tua bondade, meu Deus. Que o Senhor Deus esteja conosco, Pai, nesta noite, nos abençoando, Senhor, nos dando graça, meu Deus. Ó Pai, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Fala ao coração, meu Pai, de cada um dos meus amigos e irmãos que esta noite, Pai, estão conosco assistindo esta palavra. Pai querido, que o Senhor possa encher o coração de cada um com o teu Espírito Santo, com o azeite da santa unção, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Valcir já está por aqui. Boa noite para o Valcir. Valcir Alves da Silveira. Glória a Deus. Amados irmãos, esta noite nós vamos meditar numa história linda. História maravilhosa. Está no Antigo Testamento. Vamos falar o que está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. É uma história, fato verídico que ocorreu na época do profeta Eliseu, mas que nos ensina muito pelo agir de Deus, pelo mover de Deus na vida de uma pessoa. Então Deus agiu e continua agindo em nossas vidas. É o mesmo Deus de Eliseu, é o Deus que nós servimos hoje, e que basta tão somente que nós cremos nele, que nós buscamos a sua presença, para que ele possa então se manifestar em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Maravilha, né? Bom mesmo, né? Então vamos lá. 2 Reis capítulo 4, versículo 1 a 7. Diz a palavra do Senhor: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que eu servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia ao Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em casa? Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e elas enchiam. Logo todos estavam cheios até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Que história linda, né, irmão? Multiplicação. Uma história de multiplicação, de milagre na vida de uma pessoa que estava muito necessitada. Então o texto em questão está registrado aqui no segundo livro de Reis. Este fato aconteceu durante o tempo em que Jorão reinava em Israel e Josafá era o rei de Judá. Naquela época profetizava em Israel o profeta Eliseu, que foi o sucessor de Elias. Profeta Elias, né? Eliseu foi aquele que recebeu unção dobrada de Elias. Israel ainda sucumbia aos efeitos da grande seca naquela época.
aquela seca que foi predita pelo profeta Elias, que assolou aquela terra por 3 anos e meio. Logo após a guerra entre Israel e Moabe, que aconteceu isso. Então, no campo religioso, grande perseguição dos profetas aos profetas e seus discípulos acontecia, a ponto de que Obadias, um dos servos do rei Acabe, manter 100 profetas em cavernas e sustentou com pão e água. Foi então, nesse revés, o fato que nós falamos aqui. A Bíblia não menciona muitos detalhes sobre a identidade da viúva e seu marido falecido. Registro paralelo de Flávio Josefo, um dos escritores hebreus que viveu no primeiro século, ele faz um breve relato a respeito da identidade do marido dessa mulher. Está escrito no livro da história dos Hebreus. Mas nós não vamos nos prender a isso porque não está na Bíblia. Então nós vamos nos limitar àquilo que está na Bíblia Sagrada. Mas é importante a gente ler as histórias paralelas, porque a gente adquire conhecimento sobre algumas coisas. Então, se você quiser ler, o livro chama História dos Hebreus, de Flávio Josefo. É um livro bastante grande, que conta toda a história dos judeus, desde Gênesis até a destruição de Jerusalém. É um livro maravilhoso. Ele faz algum paralelo com a Bíblia, mas muitas coisas escritas no livro não estão na Bíblia, assim como algumas coisas da Bíblia não estão no livro. Mas é um livro muito bom, é um livro histórico. Então, se você tiver a oportunidade de ler, é a história dos Hebreus, E lá neste livro, ele faz uma menção a respeito do marido desta mulher, dessa viúva. Mas nós não vamos nos prender a isso não, tá bom? Vamos fazer uma análise literal do texto que está lá em 2 Reis capítulo 4. Tá bom? Assim nós vamos nos prender muito nessa questão de registro de fatos que estão registrados paralelamente. Maravilha, mas é bom se a gente conhecer essas coisas. Glória a Deus. Amém, glória a Jesus. Vamos ver se eu consigo destravar aqui o... Amém. Glória a Jesus. Aleluia. O Espírito Santo, Deus amado. Então tá bom demais. Você viu que acabou o sonzinho, né? Então tá bom, vamos sem sonzinho mesmo. Glória a Deus. Então, amados irmãos, essa história, como eu falei, aconteceu na época dos reis de Israel e Judá. Foi uma época em que tinha muita perseguição aos profetas, muita perseguição religiosa, porque no reino do norte de Israel existia um rei chamado rei Acabe, e sua esposa, a famosa rainha Jezabel, que era uma idólatra, e não era israelita, ela era sidonita. Ela perseguiu os profetas, e destruiu muitos profetas, matou muitos profetas naquela época. Mas o certo é que esse moço, que a história conta aqui, que era esposo dessa viúva, ele era um dos discípulos dos profetas. Ele viveu nessa época, de Eliseu, do profeta Eliseu, do profeta Elias. Mas não se sabe, a Bíblia não relata o que aconteceu com ele, apenas que ele morreu. E o versículo 1 diz que aquela viúva, desamparada pela morte do esposo, foi então ter com o profeta Eliseu. Está registrado no versículo 1, diz assim: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas. Na versão Almeida diz viúva de um dos discípulos dos profetas, Então, ela foi pedir ajuda a Eliseu. Quero já mandar uma boa noite para os irmãos que estão chegando aqui, a Lúcia, vários irmãos que estão aqui, assistindo. Glória a Deus. Vão comentando aí que nós estamos respondendo aqui à medida do possível, tá bom? Maravilha. Então, ela foi pedir ajuda a Eliseu e disse para ele: olha, o meu marido que te servia morreu. E o Senhor sabe que ele temia o Senhor.
Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravo. É interessante, amados, essa narrativa. Porque aquele homem temia o Senhor. E nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Então aquele homem temia o Senhor. Era um profeta que tinha um laço muito forte também com Eliseu. Mas por alguma razão ele morreu e deixou algumas dívidas. Pelo relato aqui, deixou bastante dívidas, né? É como eu estava lendo hoje, né, um texto sobre esse acontecimento, né? E o autor dizia que, infelizmente, o homem morreu, mas as dívidas não morreram, né? A dívida continuou, e aquela viúva saiu desesperada, né? Porque naquela época, amado, era permitido, né? Naquela época, a lei israelita permitia, como forma de proteção ao credor, que se tomasse os filhos dos devedores para que trabalhasse até que a dívida fosse paga, ou até a época do jubileu. Perceba que ela não pede nada a Eliseu, mas apenas deixa ciente da sua situação, ou seja, ela confiava que Deus sabia o que era melhor para a sua família. É importante nós confiar em Deus. E aquela mulher não fez nenhum pedido para Eliseu. Ela apenas relatou. Disse, olha, meu marido morreu, agora vem o credor para levar meus 2 filhos como escravo. Imagine, amado, a situação daquela mãe, vendo ali os seus 2 filhos na possibilidade de ser levado como escravo, para trabalhar como escravo, servir em outro lugar. E era, naquela época, se os irmãos conhecem a história de Israel, as viúvas eram mantidas, quando o marido morria, elas eram amparadas pelos filhos, pelo filho mais velho. O filho mais velho, então, tinha a primazia da família. Mas naquela oportunidade, os 2 filhos dela estavam sendo levados, na iminência de ser levado como escravo. Ela então foi ao profeta e disse, olha, meu marido morreu, e ele temia o Senhor, e era teu servo. E agora tem aqui 2 credores, aqui tem um credor que quer levar meus 2 filhos como escravo. Interessante, amados, que esse texto é algo assim que nos emociona muito. Emociona demais, porque aquela viúva havia perdido o provedor da casa, o mantenedor da família, mas ela acreditava que Deus agiria em seu favor. E é interessante que às vezes nós deparamos com situações bem complicadas em nossas vidas e não temos essa disposição de confiar em Deus, de buscar a ajuda de quem pode nos ajudar. O que ela fez? Ela foi procurar o profeta e relatou sua história, o seu acontecimento, para que ele então pudesse interceder por Deus, para Deus por ela. E certo que ele orou ao Senhor e deu a orientação certa para ter a situação resolvida daquela mulher. É muito interessante. Então, uma das ações que devemos tomar em momentos difíceis de nossas vidas é buscar ajuda. Compartilhar os nossos problemas com alguém que nós confiamos e podemos realmente, né, colocar diante dele a nossa situação. Não podemos, amado, ter muito cuidado no sentido de não expor nossos problemas, nossas dificuldades para qualquer pessoa. Devemos procurar pessoas que têm realmente a capacidade, a santidade, a idoneidade para nos ajudar, né? Então, a dica é, aprenda a procurar ajuda como aquela mulher procurou, porque aquele problema era muito grande para ela resolver sozinha. E quantas vezes nós nos deparamos, amado? Nós nos deparamos com situação de problemas muito grandes para que nós possamos resolver sozinhos. Nós não temos, às vezes, condições de resolver certa dificuldade que surge em nossas vidas, certos problemas que surgem, que foge à nossa capacidade de solução. Mas nós que confiamos em Deus, que temos Deus como nosso tutor, como nosso mantenedor, nós temos certeza que o nosso Deus é poderoso para fazer muito por nós, fazer tudo por nós, para que a nossa dificuldade seja resolvida, assim como naquela mulher foi. O problema daquela mulher era muito grande. Ela não tinha de onde tirar recursos para pagar a dívida. Ela não tinha condição, não tinha quem pedir. Mas ela confiou em Deus através do homem de Deus.
Ela colocou o seu problema diante do Senhor. Ela expôs diante do Senhor tudo aquilo que ela estava vivendo. E o Senhor então a abençoou. E é o que nós devemos fazer, amados. Todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por dificuldade, todos nós às vezes nos vemos diante de situações que aos nossos olhos parecem insolúveis, como aquele daquela mulher. Mas quando nós confiamos em Deus, colocamos em Deus a nossa confiança integralmente, o Senhor é poderoso para fazer muito em nossas vidas. Amém? Nós precisamos crer. Só precisamos crer. Então, amados, quando ela relatou o problema para Eliseu, no versículo 2 ele disse: o que eu posso fazer para te ajudar? Olha só, ele estava naquele momento ali, né, querendo obter dela alguma resposta. E ele diz: o que eu posso fazer para te ajudar? Mas não era isso que ela queria ouvir. Ela não queria ouvir uma pergunta de Eliseu, ela queria ouvir uma solução. Então, Eliseu, diante daquela situação, perguntou para ela, né? Diga-me, eu gosto muito desse versículo, irmão. Diga-me o que você tem em casa. O que você tem em casa? E aquela mulher respondeu para ele: não tem nada em casa, exceto uma vasilha de azeite. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Ela tinha na casa dela a solução para o problema, porque tinha azeite. E o azeite representa a unção de Deus. O azeite representa o poder de Deus. Ela tinha um azeite. Podia faltar tudo, mas ela tinha um azeite, né? Para ela parecia muito pouco, mas na verdade era muito. Então, diante de perguntas com essa tendência, às vezes nós pensamos naquilo que nós não temos, né? Quando alguém pergunta alguma coisa assim, certamente a gente pensa naquilo que nós não temos e desprezamos aquilo que nós temos de valor. Às vezes nós temos algo de valor, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, que parece ser pouco para nós, mas muito para Deus, porque para Deus o pouco é multiplicável. Precisamos lembrar que Deus não disponibiliza tudo aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Deus não está preocupado em dar tudo que nós queremos, não. Ele está preocupado em dar aquilo que nós precisamos, que realmente nós precisamos. Então, quando nós olhamos para a narrativa do texto, descobrimos algumas coisas interessantes. Olha só, aquela mulher respondeu para Eliseu: eu não tenho nada em casa. Mas quando nós analisamos este versículo, nós descobrimos umas coisas interessantes. Primeira coisa, ela tinha uma casa. Segundo, aquela mulher tinha 2 filhos. 2 filhos, que é um patrimônio muito grande. Aquela mulher tinha amigos e vizinhos. Vamos analisando direitinho. Aquela mulher tinha uma botija de azeite, um grande patrimônio. E aquela mulher tinha o Deus de Eliseu. Esse sim é de grande valor. Então, maravilha contar para vocês que aquela mulher tinha algo muito especial na sua casa. Só que ela não estava sabendo dimensionar os valores de cada uma daquelas coisas que ela tinha. Ela tinha uma casa para morar, ela tinha 2 filhos. Ela tinha uma botija de azeite que representava a unção de Deus. Ela tinha amigos, tinha vizinhos. E tinha Deus, o Deus de Eliseu. Então, de fato, não precisava mais muita coisa. Só precisava agenciar, pedir a Deus para que Deus realizasse o milagre, que foi o que Eliseu fez. Mas o desenrolar dessa história, amados, é muito interessante, né? Porque para o mover de Deus acontecer, nós não precisamos de muitas coisas, não. O que precisa é de nós acreditar em Deus e colocar nele a nossa confiança. Sabe por que às vezes não recebemos muitas bênçãos, irmãos? Porque nós não confiamos. Nós não colocamos diante de Deus as nossas dificuldades. Nós queremos resolver sozinho com a força do nosso braço. E nós não conseguimos. Porque muitas coisas nós precisamos da ajuda de Deus. Muitas dificuldades que surgem em nossas vidas, nós precisamos da ajuda de Deus, né? Existe um provérbio bem popular que diz: só Deus na causa. E tem causa que realmente só com Deus.
Não adianta ele querer resolver sozinho. Né, Vanderlei? Um abraço para você, meu sobrinho. Então, meus queridos, aquela mulher acreditou em Deus, ela confiou que Deus poderia resolver, solucionar a sua dificuldade. Então Deus, né, através do profeta Eliseu, agiu imediatamente com pouco que tinha, com aquela botija de azeite, porque Deus não precisa de muito. Nós só precisamos fazer uma análise bem calma para nós ver. Veja o caso da multiplicação dos pães que está relatado lá no livro de Mateus. Era 5 pães e 2 peixes para alimentar talvez 10 mil pessoas ou mais. Mas Cristo fez multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentou muita gente. Porque o Deus do impossível é aquele que realiza o possível com pouco que se tem nas mãos. O Senhor Jesus não precisava de muitos pães nem muitos peixes. Ele precisava dos peixes para multiplicar. E é aquilo que Eliseu fez. Ele precisava do azeite para multiplicar. E o azeite estava lá. Então a solução estava ali na mão. Era só tomar posse, né? Só tomar posse. E é interessante que o que aconteceu com a vida daquela mulher, o que isso acontece conosco. Porque nós não temos, às vezes, amado, né, a disposição de colocar diante de Deus os nossos problemas, de confiar nele. Confiar. Veja bem o que está escrito no Salmo 37, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele tudo fará. É uma questão de confiança. Nós temos que confiar em Deus. Deus é a origem de nossa confiança. Deus é a raiz da nossa esperança. Deus é tudo para nós. Opa, quero mandar um abraço aqui pro meu sobrinho Dean Alves. Ele deve estar lá em Parauapebas, né? Um abraço. Também para nossa amiga, irmã Benedita. Um abraço para você, tá? Benedita Luz. Sou muito importante. Então, meus queridos, a questão é confiar e esperar em Deus. O salmista, no Salmo 40, versículo 1, ele disse: esperei com paciência pelo Senhor, ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe, amados, nós temos que confiar em Deus. Nós temos que colocar o nosso problema diante de Deus, para que Ele possa resolver. Quais são as nossas dificuldades hoje? Quais são as suas dificuldades? Você pode dizer para mim: não, mas eu não tenho um problema tão grave como aquela viúva tinha. Eu não tenho filho que está sendo levado para ser escravo. Mas aí, irmão, nós temos que pensar que a escravatura daquela época era levar para trabalhar como escravo, acorrentado. Mas às vezes nossos filhos estão sendo levados para ser escravo do mundo. Escravo sistêmico, escravo de drogas, escravo de tantas coisas que o mundo oferece aí, que os nossos filhos às vezes estão sendo levados a se tornar escravo de situações que às vezes parecem não ter voltas. Nós precisamos sair e colocar o rosto fora da janela para ver quantos jovens estão envolvidos com drogas ilícitas, escravos, presos. Parece que não tem mais solução, mas aquela viúva encontrou a solução. E a solução está em Deus. O mesmo Deus daquela viúva, o Deus de Eliseu, é o Deus que está conosco hoje. Ele não mudou nada. Nós é que mudamos. Deus não muda. O homem é que muda. Deus não se afasta do homem. É o homem que se afasta de Deus. E às vezes, muitas vezes, quando a situação está muito crítica em nossas vidas, você diz: parece que Deus me abandonou. Não, meus queridos. Não é parece que Deus te abandonou, parece que você abandonou Deus. Porque Deus nunca nos abandona. Qualquer que seja a situação, Deus não nos abandona. Em 2 Crônicas, capítulo 15, diz que Deus está conosco quando nós estamos com Ele. É uma questão de proximidade, é uma questão de intimidade, é uma questão de vida, de relacionamento. Se eu estou com Deus, Deus está comigo. Se eu estou com Deus, o azeite de Deus, que é a unção, a presença de Deus está comigo. Agora, se eu me afasto de Deus, Deus se afasta de mim. É uma questão lógica.
Né, Rosa? Um abraço para Rosa Salles. Deus te abençoe, tá bom? Maravilha. Então aquela mulher disse para Eliseu, olha, ele perguntou, o que você tem em casa? Ela diz, não tenho nada em casa. Mas será que realmente ela não tinha nada em casa? Mas ela lembrou, não. Eu tenho aqui uma botija de azeite. Eu tenho aqui uma vasilha de azeite. Então Eliseu diz, basta. Porque o Deus que multiplicou pães, que multiplicou peixe, é o Deus que multiplica azeite. É o Deus que multiplica bênçãos. Agora, amados, às vezes, Deus coloca em nossa mão, em nossa casa, a solução. Aí nós dizemos, nós não temos nada em nossa casa. Não tenho nada. Mas nós temos a presença de Deus, irmãos. Porque Deus está conosco. Então essa teoria de que nós não temos nada, ela é vã, não existe, porque Deus está conosco quando nós acreditamos que Ele pode realizar suas bênçãos em nossas vidas, em nossa família. Precisamos crer. Né? Jessileide Roladão, um abraço para você, minha filha querida. Deus abençoe. Jessileide Herculiane. Coisa de italiano. Então tá bom. Então aquela mulher, quando Eliseu perguntou para ela, o que você tem em casa? Olha que Deus está perguntando para você hoje também isso, meu amado. O que você tem em casa? O que você tem em casa, meu filho? O que é que você tem em casa? Aí você pode olhar para um lado e para outro e responder, eu não tenho nada. Mas olhe direitinho, irmão. Olhe. Veja na prateleira. Que lá está a sua botija de azeite. Porque na sua vida a botija de azeite chama-se fé. 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 Crer. Essa é a sua botija de azeite. Então quando você diz, eu não tenho nada, então olhe direitinho. Veja na prateleira da sua casa e você vai achar uma botija de azeite. Para Deus multiplicar, para Deus fazer um milagre, para Deus fazer bênção na sua vida, na sua casa. Então essa teoria de que não tenho nada não existe para os filhos de Deus, porque nós temos tudo. Porque nós temos o Deus que multiplica o azeite, nós temos o Deus que multiplica pães, o Deus que multiplica peixe, o Deus que abre o mar. Esse é o nosso Deus que está conosco. Quero mandar um abraço muito especial para o meu irmão querido, meu amigão Francisco Adão Machado. Rapaz, fica aí, tá bom? Fica assistindo aí. Aí ela já apareceu por aqui também. Graças a Deus pela vida de vocês, tá bom? Fique assistindo que Deus vai falar contigo. Ok? Maravilha. Então, amados, essa questão é muito importante. Deus está com você. Deus está com você. Em algum ponto da sua casa, em algum canto da sua casa, está uma botija de azeite para Deus realizar a bênção. Olha direitinho. Ela está lá. Ela está lá. Porque ela está representada pela fé que você tem no seu coração. Uma botija de azeite para Deus realizar o milagre. Vamos continuar na história? A história é maravilhosa. Eu li ela tanta vez hoje, que eu me emocionei. Então, amado, para o mover de Deus acontecer, não precisa muitas coisas. Precisa um botija de azeite. Precisa 5 pães e 2 peixes. Precisa de um cajado para abrir o mar. É verdade, irmãos. Então Deus coloca diante de nós aquilo que é necessário, aquilo que é suficiente para que o milagre dele seja realizado. Você está entendendo, amado? Então quando aquela mulher disse para Eliseu, olha Eliseu, olha, homem de Deus, eu não tenho nada em casa, mas eu olhei direitinho, vi na prateleira a botija de azeite. Então ele disse, é suficiente. Essa botija de azeite é suficiente. E o que Eliseu falou para ela? Isso é maravilhoso. Versículo 3. Então Eliseu disse, tome emprestada muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir,
Eu vou ler para os irmãos aqui na versão Almeida. Diz assim: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não peça poucas. Aqui na versão NVT, diz: toma emprestada muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Era por que o profeta fala quantas conseguir? Isso tinha algo importante. Tome emprestada dos vizinhos quantas vasilhas conseguir. E aquela ordem de Eliseu, amado, era uma afronta para aquela mulher. Por quê, amado? Quando nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12, o que Moisés falou? Moisés disse: Deus abrirá o céu onde guarda as suas ricas bênçãos, lhe dará chuvas no tempo certo, assim abençoará o trabalho que vocês fizeram. Olha só. E ele diz: vocês emprestarão, mas nunca tomarão emprestado a ninguém. Mas de repente Eliseu diz: vai, toma vasilha emprestada. Procura seus vizinhos. Mas aquela mulher poderia ter dito para Eliseu: não, Senhor. A palavra, a lei diz que eu não posso tomar nada emprestado. Mas ela não retrucou. Ela não murmurou. Ela apenas foi. Ela apenas foi. Por quê, amados? Ela poderia ter dito: não, eu não vou. Moisés disse que eu não posso ir. Eu não posso tomar emprestado. Sabe, amados? Isso quando nós deixamos que o nosso orgulho, o nosso eu, o nosso ego, o nosso egocêntrico. Coisa estranha esse nome, né? Quando nós deixamos que o nosso egoísmo, às vezes, fale em nossos corações e nos impede de ser abençoado. Aquela mulher podia ter dito: não, eu não vou pegar vasilha emprestada dos meus vizinhos, não. Deus tem poder para realizar o milagre sem as vasilhas do vizinho. Ele tinha, não, tem. Às vezes nós queremos, irmãos, contestar a ação de Deus. Deus poderia fazer assim? Pode. Ele pode todas as coisas. Quando Deus abriu o mar vermelho, por que ele disse para Moisés: estende a tua mão sobre o mar? Ele poderia ter abrido o mar sem Moisés estender sua mão. Não poderia? Sim. Quando Josué atravessou o rio Jordão, do monte da terra de Moabe para Jericó, ele disse aos sacerdotes: quando vocês colocar os pés na água, o Jordão se abrirá. Deus poderia ter abrido o Jordão sem os pés do sacerdote. Mas sabe por quê, irmão? Porque Deus quer que nós façamos aquilo que está ao nosso alcance. Aquilo que eu posso fazer. Quando Deus disse para Moisés: estende a tua mão sobre o mar, Moisés poderia estender sua mão sobre o mar. Quando ele disse para Josué, o sacerdote, colocar os pés no Rio Jordão, o sacerdote poderia andando e colocar os pés no Rio Jordão. Quando ele disse para aquela mulher: vai, toma as vasilhas emprestadas dos vizinhos, aquela mulher poderia tomar as vasilhas emprestadas. Ela não tinha poder para multiplicar o azeite, mas tinha condições físicas de ir até a casa dos vizinhos e pedir vasilha emprestada. Vocês estão entendendo? Então, muitas coisas, Deus age nos envolvendo. Deus quer nos envolver no seu propósito. Deus quer nos envolver no seu propósito. Né, Maria Iranlê? Um abraço para você, minha amiga. Maria Iranlê Gonçalves Campos. Um abração. Então, amados, agora você está disposto a obedecer aquilo que Deus manda você fazer? Você está disposto a ir à casa do vizinho e pegar a vasilha emprestada? Agora você imagina, aquela mulher pegou seus 2 filhos e saiu na vizinhança: ei, me empresta uma vasilha aí. Tudo que você tiver de vasilha vazia, me empresta. E aqueles vizinhos talvez ficaram perguntando para si mesmo: para que essa mulher quer essas vasilhas? Mas ela sabia que ela estava obedecendo um mandado do homem de Deus, que representava o próprio Deus. Se ela tivesse deixado que o seu egoísmo, que o seu orgulho agisse na vida dela,
E ele dissesse, eu não vou tomar as vasilhas emprestadas, porque eu tenho uma direção de Moisés, que não deu tomar nada emprestado a ninguém. Mas ela resolveu quebrar aquele paradigma. Ela aprendeu, né? Ela resolveu aprender que a necessidade de obedecer à ordem do homem de Deus, a ordem do Senhor, a palavra de Deus. Às vezes, amados, o auxílio vem de uma pessoa que menos nós esperamos. Certamente aquela mulher nunca esperou que aqueles vizinhos dela pudessem ter alguma serventia na vida dela para solucionar aquele problema tão sério que ela estava vivendo. Então, por isso que eu digo para vocês, né? Vamos cultivar um bom relacionamento com nossos vizinhos. Vai que nós precisamos de vasilhas emprestadas. Mano. Você fala para assim, irmão, não vou precisar não. E foi uma história. Irmão, você não sabe as voltas que o mundo dá. Quem sabe nós não precisamos de vasilhas do vizinho. Eu tenho precisado tantas vezes do nosso vizinho aqui, né? Nós moramos em um prédio de apartamentos, né? Aí de repente falta alguma coisa na cozinha, nós vamos na casa do vizinho, bate na porta, empresta isso. Amados, é importante. É importante que nós tenhamos um bom relacionamento com nossos vizinhos, com nossos amigos, porque vai que nós precisamos de vasilhas emprestadas, como aquela mulher precisou. E interessante que ela precisava de muitas vasilhas. O profeta disse, vai, pega todas as vasilhas que você conseguir. E na versão Almeida diz, pega todas as vasilhas vazias, não poucas, muitas. Interessante que ela não perguntou para que aquelas vazias também. A gente, quando analisar a palavra, a gente começa a querer entrar, né, encenar os fatos. Eliseu falou para ela, tu vai nos vizinhos e pega a vasilha emprestada. Ela não perguntou, para que isso, homem de Deus? E certamente os vizinhos ficaram inculcados com aquela história das vasilhas vazias, que aquela mulher estava recolhendo. A cidade não era grande, a cidade que ela estava. Mas ela foi em todos os vizinhos, recolheu todas as vasilhas que ela conseguiu e levou para sua casa. Aí depois que ela recolheu as vazias, aí o homem disse para ela, o homem de Deus, disse assim, depois que recolheu as vazias, versículo 4, entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame nas vasilhas o azeite que você tem na botija e separe-as quando estiver cheia. Aí ela entendeu para que elas vazias, as vasilhas, né? Interessante, as coisas de Deus. A carta de Paulo aos Coríntios diz que as coisas de Deus às vezes parecem loucura. Mas o que é loucura para o homem, não é loucura para Deus. Porque, amados, quando nós falamos no Deus que abriu o mar, alguém, o cético, o incrédulo, diz, isso é loucura, é impossível. Quando nós falamos de um Deus que criou o universo com todas as estrelas que existem, o Senhor disse, isso é loucura. Mas para Deus não, porque Deus pode todas as coisas, né, Valci? Deus pode todas as coisas. Deus pode multiplicar o azeite da botija que está na sua casa. Né? Dá uma olhadinha aí onde é que ela está. Ela está aí. Ela está aí, né? Graças a Deus. Então tem uma coisa importante nessa questão que ele diz para ela. Deixa eu olhar o relógio aqui. Entre em casa com seus filhos. Ela tinha filhos. Ela tinha filhos, 2 filhos. Entre em casa com seus filhos e feche a porta. Fecha a porta. Será por quê? Você já pensou por que Eliseu mandou que ela fechasse a porta? Porque existe muitas coisas, amado. Muita coisa da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com Deus, que depende da nossa intimidade com Deus. E fechar a porta refere-se à intimidade.
Fechar a porta refere a estar sós com Deus. Naquele momento ninguém da rua precisava ver ela enchendo as vasilhas. Era o momento dela estar só com Deus, com seus filhos. Vocês lembram quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar? Ele disse: entra no teu quarto e fecha a porta. Então ore a Deus, que é intimidade, a sós com Deus, momento com Deus. Porque tem momento que nós não precisamos da presença de ninguém, a não ser do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Ô Pablo Lima, você está por aí, meu filho? Apareceu por aqui, Pablo Lima. Se tiver aí, dê uma luzinha aí, ok? Então outra questão é que aquela mulher teve a disposição em obedecer tudo que o profeta falou, de forma incontestável. Ela não contestou nada. A todas as instruções dadas pelo profeta, ela obedeceu. Aliás, irmão, isso é uma coisa que às vezes falta em nós: a disposição de obedecer a palavra de Deus. Quantas vezes não estamos dispostos a obedecer a Deus? Preferimos viver da maneira que nós entendemos que está certo, e não da maneira que a palavra de Deus nos ensina. Mas aquela mulher não. Ela se dispôs a obedecer tudo que o profeta falou. Porque quando nós resolvemos, quando nós decidimos obedecer a Deus, as coisas acontecem. O próprio Cristo foi um homem obediente. Não é isso que está escrito em Filipenses 2,8? A Bíblia diz que Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Obediente. E Paulo, quando escreve em 2 Coríntios 2,9, ele diz: e foi por isso também que eu escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. Então a obediência é um processo muito importante na vida do cristão, na vida do servo de Deus. Aprender a obedecer a palavra de Deus, aprender a obedecer a Deus. Vamos voltar à história, né? Nós lemos que Eliseu mandou que ela fosse à casa dos vizinhos e recolhesse muitas vasilhas vazias. Depois, Eliseu mandou que ela entrasse em casa com seus 2 filhos, fechasse a porta e derramasse azeite nas vasilhas vazias. Começasse então a transportar o azeite da botija para as vasilhas vazias. Então, o versículo 5 diz: a viúva seguiu todas as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Hoje eu estava pensando, começando a entrar na cena, irmão. Eu começo a pensar, né? Entrar no cenário. E eu vi aquela mulher, vi com os olhos da fé, né? Imaginação. Ela enchendo aquelas vasilhas com seus filhos. Alegria no coração dela, porque ela via que ali brotava a bênção de Deus, o milagre de Deus sendo multiplicado ali a cada vasilha que ela enchia. Você sabe que tamanho é uma botija, irmão? É uma vasilha muito pequena. Eu vi um estudioso hoje pastor falando, provavelmente uma botija de azeite dava em torno de 600 ml. Vamos supor que fosse 1 litro. Era muito pouco azeite. Nem sabíamos se ela estava totalmente cheia. Mas para Deus não precisa estar cheia. Para Deus precisa ter azeite. Amém? Para Deus a botija não precisa ter grande. Para Deus precisa ter azeite. E azeite tinha. Azeite tinha naquela botija. Né? O versículo 5, interessante, amados. Diz assim: a viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Interessante, né? E ela as enchia. E foi enchendo. Foi enchendo. Sabe, amados, essa questão de obedecer, às vezes até sem nós imaginar o final que vai dar, é algo que é para os filhos de Deus. Aí eu estava lembrando a história de Abraão. Abraão foi um homem obediente. Ele estava na cidade dele, em Harã,
com seus pais, com seus parentes, com seus netos, com seus filhos, né? Com toda a sua prole. Com seus filhos não, porque ele não tinha filho, né? Ele estava lá com seus parentes, lá em Arã. Deus chegou para ele e disse: Abraão, não é Arão não, é Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Já pensou? Abraão foi. Abraão não discutiu, Abraão não perguntou aonde, nem para onde, nem quando, apenas foi. É assim a decisão do homem de Deus. Quando Deus fala, ele obedece, sem contestar, sem murmurar. Porque a obediência à palavra de Deus, à voz de Deus, é a chave para que as coisas impossíveis aconteçam. Sabia? É a chave para que as coisas impossíveis aconteçam. A grande questão desse relato é a viúva seguir as instruções. Ela obedeceu fielmente e as coisas aconteceram, porque ela creu no Deus do impossível. E o versículo 6, olha que maravilha. Diz: logo todas as vasilhas estavam cheias até a tampa. Né? Aqui fala borda, né? Eu estou simplificando, tá bom? Logo todas estavam cheias até a borda. Aí, quando todas estavam cheias, ela falou para o filho: traga mais uma vasilha. Aí disse a ela, um dos filhos dela: acabaram as vasilhas vazias. Respondeu ele: o que aconteceu? O azeite parou. Oh, maravilha! O azeite parou. Não diz que o azeite acabou, não, amados. Diz apenas que ele parou. O azeite parou. Aliás, é o tema da nossa palavra de hoje. A palavra de Deus faz analogia perfeita entre alguns elementos dessa história. O azeite, que representa a unção, e o jarro, a botija, que representa a nossa vida. Então, amado, para que as vasilhas fossem cheias, elas precisavam estar vazias. Para que um jarro se encha, precisa estar vazio. Então, para que nós sejamos cheios da unção de Deus, nós precisamos estar vazios de nós mesmos. Não se pode encher uma vasilha que está cheia. Por que quando o filho dela diz: não tem mais nenhuma vasilha, o azeite parou imediatamente? Porque não tinha mais vasilha vazias, todas estavam cheias. E quando o vaso está cheio, o azeite para. Sabe, amado, às vezes Deus quer nos encher da sua unção, do seu azeite, do seu óleo, das suas bênçãos, mas nós já estamos cheios. Nós já estamos cheios de nós mesmos, cheios do nosso egoísmo, cheios da nossa ansiedade diária, cheios de nós mesmos. Não tem mais espaço para nada, não tem mais tempo para nada. Nós estamos cheios completamente. Então não existe mais espaço para o azeite de Deus em nossas vidas. Nós precisamos nos esvaziar. Esvaziar de nós mesmos, esvaziar de nossa ansiedade, de nossas preocupações, de nossa ambição, de nossa vida cotidiana, que às vezes não sobra tempo para a família, para Deus, para as pessoas. Queremos apenas trabalhar na iminência de nos tornarmos, às vezes, bem-sucedidos. Mas homem bem-sucedido é aquele que tem Deus na sua vida. Esses são homens bem-sucedidos. Então, amados, nós como vasos de honra, precisamos estar vazios de nós mesmos para que Deus nos encha da sua unção. É por isso que Eliseu disse para ela: vai e busque vasilhas vazias. Vazias. Porque se ela trouxesse alguma vasilha cheia de alguma coisa, não tinha espaço para o azeite. Então nós devemos esvaziar também de nós. Deixar a nossa vida, nosso jarro vazio das coisas supérfluas da vida.
para que Deus possa nos encher com seu azeite, o azeite da sua unção. Amém? Então, se nós encerramos, quando nós estamos cheios de nossas preocupações e tantas coisas, irmão, tantas coisas que tomam nosso tempo, que enchem a nossa vida, é muita coisa. É por isso que lá em 1 Pedro 5,7, Pedro fala: lance sobre Cristo todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Então, se você está ansioso, que está impedindo o agir de Deus na sua vida, lance sua ansiedade sobre Cristo, coloque nos pés dele, para que Ele possa então agir na sua vida. Amém? Glória a Deus. Deuteronômio 26,7, um versículo que eu gostei muito, diz assim: clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, e nosso trabalho e a nossa opressão. Então, quando nós estamos oprimidos, angustiados, impede às vezes o mover de Deus em nossas vidas, porque Deus precisa de um vaso limpo, de um vaso vazio. E outro versículo desse texto que nós estamos meditando hoje, amados, versículo 7, diz assim: quando ela, depois que ela encheu as vasilhas todas, quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora, venda o azeite. Presta atenção nesse versículo, irmão. Ele é muito importante para o desfecho da história. Agora, venda o azeite, pague as suas dívidas. Solução. Estava ali a solução para o problema que ela colocou diante do homem de Deus. Venda o azeite e pague as suas dívidas. Então ela não ia ter mais dívida, não ia ter mais risco, ela não ia ter mais risco dos seus filhos ser levados como escravos. Em primeira instância, a sua vida, o seu problema estava solucionado, resolvido. Mas o Eliseu falou mais alguma coisa. Isso que é interessante. Ele disse assim: agora vende o azeite, pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Imagine quanto azeite foi multiplicado, irmão. Porque ela pagou a dívida. E não era uma dívida pequena, porque a ponto de que seus 2 filhos ser levados como pagamento, não era uma dívida pequena. Pelo valor que era colocado, que era pago por cada jovem naquela época, segundo o ciclo do santuário, não era uma dívida pequena. Então, primeira coisa que ele falou: vai, vende e pague as suas dívidas. Afinal de contas, era isso que você estava só pedindo. Você estava colocando diante de Deus essa sua situação. Então, venda o azeite e pague a sua dívida. Depois, você e seus filhos vivam do que sobrar. Aí está a questão. Então, quanto azeite foi multiplicado? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Estudiosos geralmente ressaltam o fato de que, se a viúva tivesse mais fé e pegasse mais vasilha emprestada, haveria mais azeite, né? Se ela tivesse dado uma rotinha mais longe e pegado mais vasilhas, ela tinha conseguido mais azeite. Mas nós devemos lembrar, amados, que Deus nos dá o que é suficiente. E o que era suficiente para ela era pagar a dívida e ter o suficiente para viver com seus filhos. Então aquelas vasilhas que ela conseguiu era suficiente. Se ela fosse mais longe pegar vasilhas, para quê? Aquelas eram suficientes. Porque o que vem de Deus é suficiente em nossas vidas. Então assim são as bênçãos de Deus, ilimitadas, infinitas, por toda a vida. Venda o azeite. Você e seus filhos viverão do que sobrar. Do que sobrar. Porque as bênçãos de Deus não têm limite. As bênçãos de Deus são infinitas. E elas são por toda a vida. Deus não se arrepende de nos abençoar. Deus não se arrepende quando Ele nos dá a graça da bênção. É o que Ele faz todos os dias. Então nenhum estudioso até hoje aventurou estimar o quanto de azeite foi multiplicado. Mas uma coisa é certa, era uma quantidade muito grande
mas era a quantidade que ela precisava. Quando Deus deu maná aos israelitas no deserto, havia maná em abundância, mas eles só podiam pegar o que fosse necessário. Você lembra a história do maná? Cada um podia pegar o suficiente para a alimentação da sua família por um dia. Não podia pegar para o dia seguinte. Né? E tinha muito maná, mas vocês pegavam o que era necessário. Então o azeite foi multiplicado segundo a necessidade daquela mulher. Sabe, amados, isso é maravilhoso. São coisas que quando nós lemos a palavra de Deus, não entendemos como assim. Como que de uma botija de azeite se multiplica azeite para encher várias e várias e várias vazias. Vazia dos vizinhos de uma cidade toda. Porque o Deus de Eliseu, o meu Deus, tem poder para multiplicar azeite. Tem poder para multiplicar pães. Tem poder para abrir o mar vermelho. Tem poder para curar a minha vida e a sua vida. Todo o poder está em suas mãos. É como diz lá em Gênesis 18:14. Por acaso existe demasiadamente alguma coisa difícil para Deus? Não, não existe. Não existe nada difícil para Deus. Para Deus tudo é possível. Né? E Lucas 18:27. Jesus fala: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Porque Jesus tinha falado que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, amados, é possível passar um camelo no fundo de uma agulha? É o que Jesus explica. Para o homem é impossível, mas para Deus é possível. Deus faz o que Ele quer. Deus age como Ele quer. Porque o nosso Deus é um Deus de poder, de graça e de misericórdia. Amém? Que palavra linda, irmãos. Então, para você que não acompanhou tudo, está lá em 2 Reis, né? Você pode abrir. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. O azeite da viúva. Leia esse texto, analise, e você verá quanto Deus é maravilhoso. É o meu Deus, o seu Deus, que multiplica azeite, que abre o mar e que multiplica pães e peixe até hoje, até hoje. Amém? Deus de amor, né, Lúcia? Graças a Deus. Então, amados, estamos chegando ao final do nosso live de hoje. Maravilhosa. Realmente essa palavra, eu passei o dia hoje meditando nela, né, lendo, estudando. Eu aprendi tanto com essa viúva. Ela me ensinou tanto. E uma coisa que ela me ensinou é que não devemos obedecer a voz de Deus. Obedecer. Se é para ir buscar vasilhas, vamos buscar vasilhas. Se é para encher as vasilhas de azeite, vamos encher as vasilhas de azeite. O importante é obedecer a voz de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, estamos chegando ao final. Um abraço muito especial para todos vocês que estiveram conosco esta noite. Para aqueles irmãos que irão assistir depois, vai meu abraço muito especial. Tá? Daqui a pouquinho essa palavra vai estar no YouTube, tá? Você pode assistir também lá. Ok? E lá vai ficar definitivamente. Ela fica no Facebook por algum tempo, depois ela fica permanente no YouTube. O canal é Um Momento com a Palavra. Você pode digitar Um Momento com a Palavra que você vai acessar todos os vídeos, né, que nós fizemos. Eu e a pastora Seis, está tudo gravadinho lá. Para você assistir, compartilhar, né, com as pessoas que você ama. Então, essa palavra fica para você hoje, tá bom? Compartilhe com seus amigos, com seus parentes, né? Fale do amor de Deus, fala do Deus que multiplica azeite. E dá uma olhadinha na sua casa e veja onde é que está a sua botija. Ela está aí, tá bom? Ela está aí. Então, você tem em casa uma botija de azeite. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, te adoramos, te louvamos, exaltamos ao teu santo nome, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que multiplica azeite, o Deus da bênção e do poder, o Deus do milagre. Pai querido, abençoa a vida dos meus amigos que estiveram conosco esta noite, Pai, e aqueles que irão estar depois, através do Facebook ou do YouTube, assistindo essa palavra. Deus abençoa, toca o coração de cada um,
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Fique com Deus, amados, até quinta-feira, se Deus me permitir, se Deus nos permitir. Amém.